180 graus. Estamos aqui no 180 graus, é a virada da sua vida. E olha, eu tava num trem que tava demorando pra partir. Saião já fazia meia hora que ele tava parado na estação e ele já tava atrasado antes de chegar. Pois é. Aí um sujeito meio maluco, revoltado, começou a sugerir que tinha que tacar fogo em tudo pro pessoal acordar e fazer tudo funcionar. Agora, eu acho que isso não é o melhor caminho, não é assim que a gente resolve a situação, sabe? Fazendo violência pra tentar se manifestar, não é, Suzy? Não mesmo. Isso é loucura. É complicado. Violência só traz mais violência. É verdade. E por outro lado, se violência também não resolve, passividade também não, né? É mesmo. Não dá pra ficar assim, aceitando, sabe? Achando que as coisas vão se resolver, aceitando injustiça e desrespeito calado. Não é, Saião? O que você acha? É preciso se manifestar e vamos fazer uma manifestação, Saião? Eu vou preparar aqui meu cartaz. Peraí, Suzy, vamos lá, então vamos fazer, mas peraí, depende um pouco. Manifestação contra aqui. Se for manifestação contra comida ruim, eu tô dentro. A gente pode ver, né? Você sabe, né, que às vezes conhece o pastel super especial, poderoso, né? Não. Ele tem pouca carne, né? Porque a carne Muito é contra vento. o espírito, tem o vento quente do Senhor, tem a pimenta do fogo e ele é ungido com óleo. Você come e você cai na hora. Manifestação contra o pastel, eu participo. Mas vamos lá, brincadeiras à parte. A história recente nos fala de pessoas que souberam fazer uma manifestação muito justa e foram na direção certa. Aliás, teve alguém que não só soube fazer a manifestação correta, atenção, sem pegar em arma, contra a violência. E sabe que mais que impressionante? Esse homem mudou a história, alcançou os objetivos necessários para a sua época. Você que está ligado aí, você está curioso, preste atenção. Hoje o assunto no 180 graus é direitos humanos. Quem passa pela virada de 180 graus tem que fazer a diferença. Conheça alguém que trabalhou em prol dos direitos humanos. Estamos nos 180 graus, É a virada isso aí. da sua vida, né? E eu tava lendo aqui um pouquinho de história, gente, agora. Isso é bom, Suzy. É muito interessante, né? Eu tava vendo que em alguns países eles tinham uma separação entre as raças, né? Aliás, a gente vê muito isso, né, na história. Isso aconteceu em vários lugares, entre brancos e negros, ou brancos e índios, e entre outras etnias também, né? E o que é mais triste, o que na maioria das vezes um grupo dominava e tinha privilégios, Ixi. enquanto o outro era totalmente reprimido e muitas vezes punido se houvesse qualquer tentativa ou de busca dos direitos iguais, sabe? É revoltante, não é, Saião? Suzy, é muito revoltante e a coisa realmente, em muitos casos, era terrível, né? Aliás, até na história das Américas, né? Com a chaga assim, da escravidão, a gente sempre teve esse problema da desigualdade. Isso é refletido em vários lugares do mundo, mas assim, falando do que você estava mencionando, a coisa era tão séria, Suzy, que os grupos chegavam a brigar e entrar em conflito armado por causa disso. Ficou famoso o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Houve muita revolta, quebra-quebra, e houve até lideranças assim que estavam chamando o povo, dizendo o seguinte, que o negócio era
partir mesmo para a violência, pegar nas armas, entrar numa guerra civil, Que né? Houve coisa. assim uma chamada nessa direção. Muita gente morreu, foi presa. A situação foi triste, difícil e complicada, André. Eu acho que você também conhece um pouco da história, né? Conheço, Sayão, e ainda bem que existe gente equilibrada, sabia? Gente que resolve partir para um outro caminho sem perder o foco, como é o caso famoso do pastor Martin Luther King. O pessoal fala Martin Luther... na verdade é Martin Luther King Jr., né? E muita gente fala dele, mas ele era pastor. Nossa, E ele também não se conformava com a opressão e a injustiça baseada na cor da pele. E ele até tem um discurso famoso que ele fala que o sonho dele era que as crianças negras e brancas brincassem juntas nas colinas. Que coisa, hein? E ele, só que, como um bom cristão, ele também não concordava com a violência. Afinal de contas, ele seguia o exemplo de Jesus, né? Aquela velha história e muito importante e atual: se alguém te bater de um lado do rosto, você dá a outra face. Então, né, Sayão, ele tentou equilibrar entre esses dois lados, na verdade. É verdade, André, e me impressiona porque naquele movimento, né, naquele burburinho, você sabe que a gente, muitas vezes até sendo equilibrado, devido às circunstâncias, o ambiente, né, no meio do calor da discussão, a pessoa sempre acaba resvalando, perde as estribeiras, né, fica aborrecido e aí é exaltado, é ferido, é ofendido. Mas é interessante que no meio dessa confusão, onde havia toda essa turbulência exagerada, né, a gente vê como é que ele reagiu. Inclusive, ficou famoso, né? Houve um caso de uma mulher negra que na época, quando havia aquela separação, né, especialmente mais nítida assim no sul dos Estados Unidos, entre o lugar dos negros e dos brancos, né? Então o que aconteceu? Entrou, né, uma mulher branca e a ideia é o seguinte: se entrasse uma pessoa branca, a pessoa negra tinha que sair, ficar de pé e dar lugar. E essa mulher negra, ela se recusou a fazer isso e dizendo com isso que ela queria tratamento igual. Sim. Ela acabou sendo presa com isso. Puxa. Olha só, junto com essas situações difíceis, a gente vai ver que o Martin Luther King, movimentando pacificamente as pessoas em busca dos direitos iguais, organizou um boicote aos ônibus da cidade que durou mais de um ano. Para o pessoal cair na realidade, né? É uma maneira, vamos dizer, inteligente de protestar sem partir para um vandalismo, né? Durante o boicote ele foi preso, foi ameaçado de morte. Claro que quem dominava se sentiu ameaçado. Claro. Mas viu nesses protestos a oportunidade de mostrar para todo mundo a situação dos negros do seu país. Ele fez isso, fez diferença e mudou a história. Foi realmente muito importante tudo o que aconteceu. 180 graus, a virada da sua vida. E a gente vê que aos poucos a pressão foi funcionando, né? É mesmo. Todos os protestos que eram pacíficos, como o Sayão falou, organizados por Martin Luther King Jr. e seu grupo, ganhavam assim repercussão assim bem ampla, né? Ampla ali, porque aí quase sempre era reprimido com violência. Não foi assim, Sayão? Foi sim, Suzy. É impressionante. E apesar, né, de aparecer uma derrota, os resultados práticos disso foram chegando. As leis nos Estados Unidos foram sendo mudadas e os direitos dos negros, que eram cidadãos de segunda classe na época, foram sendo conquistados. Olha que coisa impressionante. Foi uma grande vitória, André, aquilo que ninguém imaginava. Começou a acontecer, a sociedade foi mudando para uma sociedade mais justa, na direção correta. É verdade, Sayão. Olha, a história do Martin Luther King Jr. é muito bonita. Só que é uma pena que mesmo depois dessa luta, os desfavorecidos são sempre prejudicados por leis e por quem está no poder. É verdade. Sabe o que me deixa mais triste, Sayão? Fala. Às vezes as pessoas não se tocam. Isso continua acontecendo. Tem razão. De uma forma ou de outra, às vezes nem é por lei, mas de uma maneira meio velada. E isso em todo lugar ainda nos Estados Unidos.
No Brasil, isso acontece, né? É só você pesquisar um pouco, você vai perceber Verdade. que tem grupos que são discriminados, né? Na África acontece muito, na Ásia também, até na Europa. Pois Tem gente, tem grupos que encontram dificuldades de entrar na sociedade, são reprimidos. Será que dá para dar um jeito nessa situação, Sayão? Olha, André, vamos pensar aqui, Suzy me ajuda também. Infelizmente, de certa forma, por causa da realidade do que é o ser humano, isso sempre vai acontecer, sempre vai ter esse tipo de coisa, e a atitude do reverendo, do pastor Martin Luther King Jr. deve nos ajudar a entender que a gente tem a responsabilidade de lutar por uma sociedade mais justa e tentar fazer a diferença. Nós devemos continuar lutando pela justiça e pela igualdade sem desistir, porque os valores cristãos não são valores só espirituais, não são só valores individuais. Então, quem tem essa consciência, você vê que às vezes, né, eu acho legal de ver certas coisas. Por exemplo, você entra no ônibus, está lá, olha, lugar especial para mulher grávida. Puxa, que coisa, né? Olha, aqui tem um espaço especial para pessoa que tem necessidades especiais. Sim, olha, que precisa daquilo. Olha, né? aqui idoso não paga mais. Pô, vamos reconhecer, a pessoa já viveu, Claro. trabalhou a vida toda. Então, essas coisas que mostram liberdade, consciência, proteção, respeito, são muito bonitas. Então, nós devemos lutar por isso. Agora, o mais bonito, pessoal, o mais gostoso, é que a gente não faz isso só porque deu vontade. A gente faz por causa do reino. Porque sabe quem é o maior defensor dessas leis? Opa, quem? É o próprio Deus, o Senhor do universo. Por isso a gente vai ver lá no Salmo 12:5 que ele diz assim: por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Então aqui vai um recado para quem gosta de praticar a opressão. Tome cuidado, porque o Deus poderoso está de olho na sua ação. E se você não parar com a opressão, o resultado vai ser um sofrimento tremendo, muito além do que a gente imagina. Deus é o Senhor que protege aqueles que são discriminados e desfavorecidos. Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Salmo 12, versículo 5. Encerrando 180 graus, nós estamos aqui. Eu sou o André e a verdade é que a gente fica muito triste quando a gente vê que pela cor da pele, pela família, pelo nome, as pessoas são reprimidas. Mas como o Sayão disse, e como a Bíblia diz, Deus está ouvindo a oração, o grito daquele que é desfavorecido e daquele que está sofrendo. Por isso, vamos nos juntar à ação de Deus e lutar por um mundo mais igualitário e mais justo. Eu sou a Suzy aqui no 180 graus, se despedindo de você. Eu queria lembrar uma coisa aqui, é que a dignidade humana vem da semelhança que nós temos, a imagem que nós temos do nosso Deus, o Deus tão maravilhoso, tão grandioso. Então não vamos esquecer disso. Vamos nós lutarmos pela justiça, pela igualdade, por aquilo que Deus criou em nós mesmos. Este foi o 180 graus e quem se despede aqui é Luiz Sayão. Quando nós vemos o reino de Deus chegar com força e ser implantado de verdade, vamos descobrir que sempre haverá de reinar a paz, a justiça e a igualdade. ...180 graus, a virada da sua vida. É uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Lee e Luiz Sayão. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção-geral José Carlos dos Santos.